uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Deus é fiel. Graças a Deus por estarmos juntos para meditarmos na santa e poderosa palavra do Senhor. Nesta oportunidade, queremos meditar com os irmãos no livro segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24 e os versículos de número 42 ao 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus queridos, para esta oportunidade, queremos meditar com os irmãos sobre preparados para o arrebatamento. Queremos falar um pouco sobre este acontecimento, falar um pouco sobre a volta de Cristo Jesus. Lembrar de que Jesus Cristo prometeu, ele falou, ele disse, ele afirmou que ele voltaria para buscar a sua igreja. Quando ele sobe ao céu de glória, 2 anjos também testificam que ele, da mesma forma como subiu, ele voltaria mais uma vez para buscar a sua igreja. E não somente os 2 anjos testificam, mas também os apóstolos testificam de que Jesus voltaria um dia. Quero lhes falar sobre este assunto, um assunto que está um pouco esquecido, um assunto que poucos falam, um assunto que poucas pessoas comentam de que ele voltaria um dia. Amados, o arrebatamento, o termo arrebatamento no grego é parousia, que significa estar presente. No sentido escatológico, quer dizer extrair, desarraigar um povo deste mundo e elevá-lo à presença de Cristo Jesus nas alturas. O termo arrebatamento no latim quer dizer raptus, rapto de repentino, ou seja, uma tirada surpreendente. No nosso português, a palavra arrebatamento quer dizer arrancar, tomar de surpresa. Neste caso, o arrebatamento será um momento em que o Senhor arrancará, tomará de surpresa, extrairá da terra a sua igreja, a sua noiva, a sua amada, e elevará para encontrar-se com o noivo nos ares. Será algo surpreendente, jamais visto. Aleluia! Jesus Cristo, ele vai falar sobre a sua volta, sobre o seu arrebatamento, sobre o arrebatamento. E ele fala, e ele vai ilustrar o arrebatamento como o ladrão. No texto bíblico em que nós lemos, ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aleluia! E ele continua dizendo: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Veja que o Senhor, ele vai ilustrar a sua volta como o ladrão. E ele diz ainda: vigiai.
estai vigilante, estai vós de sobreaviso. Ele não deixou aqui algo dizendo, fiquem despreocupados. Ele disse, vigiai, vigiai, porque a qualquer hora o ladrão vem. E assim como o ladrão vem sem avisar, o Filho do Homem vai retornar para buscar a sua igreja. Ele falou 39 parábolas. E dentre estas 39 parábolas, ele fala sobre o ladrão. Aleluia. Jesus usa a figura de um ladrão para ilustrar a sua vinda, para avisar que sua vinda será repentina, para demonstrar que sua vinda pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante. E ele disse, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele iria estar preparado. Nós vivemos uma época em que as pessoas colocam câmeras de segurança, há uma vigilância total nos lares, mas mesmo assim o ladrão dá um jeito de entrar, arrombar a casa e levar tudo que está lá dentro de valor. Assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão despreocupadas. Então ele virá e irá levar a sua igreja. Ele irá levar aqueles que estão preparados. Aleluia! O arrebatamento não é uma história de carochinha. O arrebatamento não foi algo inventado pelo homem. Foi o próprio Cristo Jesus que falou, dizendo que ele voltaria um dia. Lá no livro do evangelista João, no capítulo de número 14, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Aleluia! Os apóstolos também usam a figura de um ladrão para demonstrar que Jesus Cristo viria. Ora, lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículos de número 1 e o versículo de número 4, veja o que diz o apóstolo Paulo. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade do que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. A igreja do Senhor, a igreja primitiva, estava ciente de que Jesus Cristo viria como ladrão. Então a sua saudação era Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eles estavam esperando Jesus agora. Eles estavam esperando Jesus no momento agora. Eles não esperavam Jesus no futuro. Eles esperavam Jesus no dia que eles estavam vivendo. Veja que lição extraordinária podemos aprender com a igreja primitiva. Muitos estão esperando Jesus, mas não agora. Estão esperando Jesus no futuro, no amanhã, no dia seguinte. Mas a Bíblia está dizendo que a qualquer hora, a qualquer hora, a qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer momento, Jesus vai voltar para levar a sua igreja. As pessoas se preocupam com tudo e se esquecem do arrebatamento. As pessoas fazem planos para todos os dias, mas se esquecem do arrebatamento. Aleluia! O apóstolo Paulo diz, irmãos, o dia do Senhor virá como ladrão. Aleluia!
O apóstolo Pedro também fala sobre o arrebatamento na sua epístola. Está lá em 2 Pedro, capítulo de número 3. Aleluia. E o versículo de número 10. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Aleluia. Em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 3. Lembra-te depois do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porque senão vigiareis, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora viria contra ti. Aleluia. Agora, Apocalipse, capítulo de número 16, o versículo de número 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aqui é Jesus falando de uma forma geral para a sua igreja. Ele diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aqueles que guardam as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. O arrebatamento da igreja, ela é comparada como o ladrão. Jesus fala sobre o ladrão porque vem repentino. Ninguém o espera. As pessoas saem na rua, mas não imaginam se será ou não assaltada. O ladrão vem de repente, você menos espera, ele chega e assalta você. Assim será a vinda do Filho do Homem, assim será o arrebatamento, assim será o arrebatamento. Jesus também usa a figura do relâmpago. Aleluia. Ele usa a figura do relâmpago para falar do seu retorno. Veja o que nos diz o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Lucas, capítulo 17, versículos de número 24. Porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Aleluia! Jesus fala como um relâmpago. Mateus diz assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente. Já o evangelista Lucas diz, assim como o relâmpago fuzilando. Qual a razão para Jesus usar o relâmpago como evidência do seu arrebatamento, do retorno? Ele usa o relâmpago por causa da sua velocidade. O relâmpago sai numa velocidade imensa. A sua velocidade é muito rápida. Ele usa a figura do relâmpago para mostrar que só vai subir quem estiver esperando a sua volta. Ele usa a figura do relâmpago para mostrar que a sua vinda será tão rápida que não haverá tempo de reconciliação. Ele usa a figura do relâmpago para mostrar que sua vinda será tão rápida que não dará tempo de pedir perdão.
A vinda de Cristo Jesus será tão rápida, será numa velocidade tão imensa, que nem os radar irá detectar a velocidade. A vinda do Senhor será tão rápida que não vai dar tempo às pessoas de pedirem perdão, de correr para a igreja e dizer: eu quero me reconciliar. A vinda do Senhor será tão rápida que não dará tempo de pedir perdão. Sim, não dará tempo de pedir perdão. Não vai dar tempo do pai pedir perdão para o filho. Não vai dar tempo do filho pedir perdão para o pai. Não vai dar tempo da esposa pedir perdão para o esposo. E nem tampouco o esposo pede perdão para a esposa. Será num momento tão rápido que as pessoas não darão conta. Meus queridos, imagine só a mulher grávida esperando a sua criança, com 9 meses de gestação, esperando dar à luz àquela criança que tanto esperou, desejou e sonhou. Quantas mulheres estarão na sala de parto e de repente a criança irá sumir, desaparecer. O médico que está fazendo a cirurgia de repente sumiu, desapareceu. Os pilotos do avião sumiram, os tripulantes sumiram. As escolas, o professor estará lá dando aula, de repente o professor sumiu. Os alunos desapareceram. Ai, meu Deus! O arrebatamento será algo repentino. Assim como o relâmpago que sai do Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não dará conta de alguém pedir perdão para Deus. Não vai dar tempo de reconciliação. Como você está esperando o arrebatamento? Você está preparado para o arrebatamento? O apóstolo Paulo vai mais além. O apóstolo Paulo usa o termo no abrir e fechar de olhos. As nossas pálpebras piscam mais rápido que a nossa imaginação. Um adulto normal fecha os olhos 24 vezes por minuto. O arrebatamento será tão veloz que o olho humano não verá. O arrebatamento da igreja será tão rápida que os olhos humanos não irá ver. Meus queridos, vivemos uma época em que as pessoas não mais se importam com o arrebatamento. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a volta do Filho do Homem. A pregação de Noé caiu no esquecimento. Hoje, a pregação do arrebatamento caiu no esquecimento. Mas o Senhor está nos despertando. O Senhor está nos despertando. A trombeta está tocando. O noivo está avisando. Eis o noivo, ele vem, ele vem, ele vem. Você está preparado para o arrebatamento? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você.